Quando a gente fala do setor sucroenergético, a gente tende a pensar no etanol e muitas vezes a gente esquece que a biomassa contribui bastante quando a gente pensa em energia renovável, na produção de energia elétrica. Eu gostaria de que você contasse para a gente como que é hoje, né, o uso da biomassa na produção de energia elétrica, qual que é o prognóstico para o futuro e como ela pode contribuir, né, para todo esse debate que a gente está tendo sobre produção e distribuição de energia. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Cíntia, pela pergunta. Eu queria agradecer e parabenizar o jornal O Tempo, na figura aqui da Marina Medioli, e dizer que é muito importante, né, esse espaço de debate aqui no nosso estado, para que a gente traga as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E esse tema é extremamente interessante. Eu estava aqui, né, no meio do debate e a gente, como produtor, né, o nosso setor começou no Brasil como produtor de açúcar. Depois, na década de 70, a gente passou a ser produtor de etanol. Aliás, 2025 foi um ano super importante para nós. Nós comemoramos 50 anos do Proálcool, que foi uma importante política pública, desenvolveu, né, os biocombustíveis, em especial o etanol, no nosso país. E a partir, né, de 2001, a gente escalou a questão da produção também de energia elétrica a partir da biomassa, né? E esse setor é um setor super importante, que ele produz a própria energia e gera o excedente para o sistema, né? Então, hoje, em Minas, a gente tem em torno aí de 5% da nossa capacidade de geração vem da biomassa das usinas, né, de cana-de-açúcar, né? E no Brasil não é muito diferente disso. E é uma receita extremamente importante dentro de um complexo industrial, agroindustrial, para que a gente possa, além de produzir energia para tocar nossa estrutura, também possa ofertar para o sistema. E, recentemente, a gente entrou com um novo produto também do nosso setor, que é o biometano. O biometano que é feito através de resíduos, né, do etanol. Então, o setor é um dos principais players ofertantes de biometano para o sistema brasileiro, que pode não só produzir energia, mas também substituir o óleo diesel no sistema de pesados. Então, a gente tem um potencial muito grande dentro desse conceito de complementariedade. E, recentemente, a gente está no meio desse debate, né? Porque agora, desde dezembro do ano passado, a gente pode, no momento da nossa geração, que ocorre no período mais seco do ano, né, que é de abril até novembro, algumas usinas até conseguem gerar, né, entre safra, a gente pode ser cortado a qualquer momento, né? A gente pode ser obrigado a reduzir a carga em função talvez dessa falta de planejamento que nós tivemos nos últimos anos, e isso gera muitos problemas, né, para quem está investindo, né, para toda a estrutura de financiamento, para as perspectivas de algo que poderia ser tão interessante. A gente fala muito de luz solar, a energia da biomassa, seja ela em forma de combustível líquido, como etanol, como biodiesel, ou seja ela de forma de energia elétrica, ela vem do sol, né? O nosso grande potencial nesse tema da transição energética, a gente tem capacidade, através das plantas, de transformar essa luz solar, de capturar o CO2 e ofertar essa possibilidade dentro de um país que tem o agro como um dos seus principais pilares. Então, esse é um tema extremamente importante para nós, que está na ordem do dia, e, obviamente, a gente espera conseguir resolver e contribuir nos próximos anos. Mas, hoje, sinceramente, a biomassa ela está totalmente desincentivada em função dessa estrutura que nós, infelizmente, montamos no país, de incentivos talvez distorcidos, que tem gerado essa estrutura. E aí, obviamente, no fim das contas, eu acho que a gente não está enxergando o real custo de cada fonte. E é isso que a gente precisa trazer para o debate no Brasil. E se a gente tiver realmente o real custo de cada fonte, a gente vai conseguir resolver o problema. E não é fácil resolver esse problema, porque hoje, dentro do setor elétrico, né, do setor energético, a gente tem lobbies muito fortes e que cada um está olhando o seu papel individual, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais coletivo nesse processo, senão a gente vai ter muitos problemas aí no futuro. Falando de custo,
economia verde, né, como esse investimento em produção de energia, contribui para o desenvolvimento regional. Gostaria que você falasse em Minas Gerais sobre como esse trabalho de bioenergia contribui para o desenvolvimento regional. Bom, é extremamente interessante, né, a contribuição, principalmente de uma agroindústria que produz alimento e energia para todo o processo. Minas Gerais tem uma agricultura muito diversificada e a gente tem um potencial muito grande, principalmente com irrigação, para a gente desenvolver novas áreas de produção de grãos ou de outras culturas, para que a gente possa intensificar essa integração que a gente vê dentro de uma agroindústria, né? Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo do setor de cana-de-açúcar, onde se produz cana em torno da unidade industrial, você produz etanol, açúcar, energia elétrica, agora biometano, e essas estruturas elas demandam muitas pessoas, né? Então as usinas são grandes geradoras de emprego onde é mais difícil a gente gerar, né? Que é nas localidades, principalmente no interior do estado. Então a gente viu esse desenvolvimento muito forte no Triângulo Mineiro, que hoje é uma região extremamente rica e que é a nossa principal região produtora. A gente levou esse desenvolvimento para a região noroeste do estado. A gente tem exemplos no norte de Minas, nós temos exemplos no sul de Minas, e são sistemas integrados muito interessantes que geram toda essa riqueza, né, para o nosso estado, onde a gente alia aquilo que a gente sempre fala, a vocação do Brasil na agricultura, com a agroindustrialização e geração de energia, né, energia de todos os sentidos. E aí, só para contribuir, a gente fala muito na palavra energética, né, e a gente não poderia deixar de citar. A nossa matriz elétrica ela é muito limpa, mas a nossa matriz energética, nós temos 50% ainda suja, e nós temos um desafio muito grande de transformar. E, basicamente, esses processos de fósseis estão nos setores de transporte, onde a gente tem uma integração muito forte. Então, nós só conseguimos hoje substituir ainda 45% do ciclo Otto no Brasil, né? Etanol, seja na mistura com gasolina, seja no etanol hidratado. Mas tem um desafio de crescer isso para frente. No segmento de pesados, a gente só conseguiu substituir 15% do processo, que é a nossa principal matriz de transporte. Então, a gente tem um potencial muito grande nos próximos anos da gente crescer. Nós temos um instituto, que é o MBC Brasil, que junto com a LCA Consultoria, fez um excelente estudo para tentar mapear essa transição no setor de transporte no Brasil, fazendo um olhar sobre 2040, por exemplo. E a gente ainda observa que em 2040, mais de 80% da frota brasileira ainda poderá usar combustíveis líquidos, né? E dentre eles nós temos potencial de estar utilizando aí o etanol. Então nós temos um potencial muito grande de mais do que duplicar a nossa produção no Brasil. E nos últimos anos a gente viu aparecer uma nova indústria, né? Praticamente em 10 anos, tiramos do zero uma indústria que é o etanol a partir de grãos, né, que desenvolveu muito forte na região centro-oeste do Brasil, principalmente com base em milho. E o nosso desafio aqui em Minas Gerais agora é trazer a integração cana com grãos, tá? Através das nossas empresas, que a gente consiga utilizar essa biomassa que hoje não tem o incentivo da gente exportar e produzir energia elétrica, a gente consiga utilizar essa biomassa que vem da cana-de-açúcar, que serviu para produzir etanol, açúcar a partir de cana, a gente consiga também produzir etanol a partir de grãos aqui no estado. É os desafios nos próximos anos para tornar Minas Gerais novamente, né, protagonista no processo de produção de etanol. Nós já somos protagonistas no uso dos biocombustíveis, a gente tem que voltar agora a ser protagonista na produção de etanol aqui em Minas Gerais.